Ele, Machado fez aqui nessa Gazeta de Holanda uma inovação que é trazer agora para a poesia, estilo poético, né? Rimado, inclusive, as mesmas crônicas que ele utilizava nos comentários de elementos da sociedade. Depois eu volto aqui para mostrar que o Gassner, ele estava sempre muito atualizado, né? São 48 crônicas, nós vamos tentar ler umas 10, 12. Aqui na primeira, número 1, 1º de novembro de 86, ele, em todas elas, ele vai colocar uma epígrafe. Veja só o que diz de mim na Gazeta de Holanda. O que dizem, né? O que falam. E os outros falam de mim. Um doutor da mula russa, caolho, coxo e maneta. É o homem que se embuça no papel desta Gazeta. Embuço, né? É um início, é o princípio. Ou um esboço também, é um começo. Boa noite, Elisângela. Então, a primeira crônicazinha vai começar, ele vai introduzir as crônicas, né? A primeira é uma introdução, ele se apresenta, né? Quem leu deve estar lembrado disso. Na primeira crônica, ele se apresenta como escritor da crônica. Um doutor da mula russa, caolho, ele se apresenta cheio de defeitos. Caolho, coxa e maneta é o homem que se embuça no papel desta Gazeta. Eu sou este homem. Gazeta que se tivesse outra forma, outro formato, pode ser que merecesse vir com melhor aparato. Apresentando o jornalzinho dele. Traz programa definido para entrar no grande prélio. Nem bemol, nem sustenido, nem Caim, nem Marco Aurélio. Não traz ideias modernas, nem antigas, não traz nada. Traz as suas duas pernas, uma sã e outra quebrada. E vem, como é de ciência, entre muletas segura. Aqui eu acho que de ciência aqui, assim, como é sabido, né? Já dei ciência disso. Já dei ciência entre muleta segura, a muleta da inocência e a muleta da loucura. Depois do alienista, ele gosta de fazer esse papel de, né? Aqui nós estamos em 1886. Se uma não pega, outra pega, e fica no corpo amparado. Se para um lado escorrega, fica-lhe sempre o outro lado. Anda meio na corda bamba, né? De modo que, quanto diga, seja ou não o que a lei manda, há de achar entrada amiga esta Gazeta de Holanda. Deve ser bem acolhida, né? Que traga ideias à folha liberal que se anuncia, que está anunciando, tá vendo? Modificação no regime daí a pouco. Ideias liberais, né? Que traga ideias à folha liberal que se anuncia, que as espalhe, que as escolha, como a reforma fazia. Vá que seja, posto seja,
tarefa das mais reversas, fazer uma só igreja de tantas seitas diversas. Ele tinha escrito pouco tempo antes na Igreja do Diabo, né? Quem leu lá, quem lembra da Igreja do Diabo sabe disso. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja, a Igreja do Diabo. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones. Então ele vai botar uma regra para o diabo, né? E o diabo era o fora da regra. Não existia a Bíblia do diabo, né? Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, as sobras, né? Dos descuidos, obséquios humanos, né? O diabo é isso aí. Fora da lei, né? Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele uma igreja? Ah, essa é a pergunta que ele respondeu lá na crônica, né? Fazer uma só igreja de tantas seitas diversas. Boa noite, Denilson. Chegou na hora certa. Vai fundar em Moçambique a Igreja do Diabo, tá? Não sei se Moçambique, né, Maputo já tem a Igreja do Diabo. Se não tiver, chegou na hora certa. Fazer uma só igreja de tantas seitas diversas. Por que não teria ele a sua igreja, o diabo? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma só vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu o diabo, né? Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas, todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. Olha só que frase. Minha crença está no núcleo universal dos espíritos, né? A minha igreja é uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, né? Isso aí, né? Ó. As religiões, guerras religiosas, né? A minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero, tá vendo? As guerras religiosas. Há muitos modos de afirmar, mas há um somente de negar. Então não pode existir outro Deus a não ser o diabo, né? Único. Porque só tem um jeito de falar não. Para falar sim, sim, venha para minha igreja. Sim, vem, não, vai para dele, não, venha para mim. Então, o único Deus mesmo seria o diabo, né? Na verdade, ele quer Machado, com esse estilo dele, é filho do demônio, né? Então, ele fala aqui, né? Vá que seja, pois, posto seja, tarefa das mais reversas, fazer uma só igreja de tantas seitas diversas. Tá? Veja o que dizem de mim na Gazeta de Holanda. Continuando, né? A prova é que ainda agora, já pronta a bagagem sua, somente esperando a hora de sair a folha à rua. O jornalzinho vai sair à rua. Feito um capítulo apenas, de tão diversos capítulos, e contando boas penas, já traz a folha 2 títulos. Primeiro, Voz da Nação ou Gazeta Nacional. Só falta a escolha. Já principia a marreta, antes de sair a folha. Eu não pesquisei, eu não estou nessa linha de buscar o que o Machado cita se existe na realidade, né? Mas os pesquisadores têm interesse nisso. Então, eu estou supondo que ele não bota de graça isso aqui, ó. Devia ter jornal, então, liberal e imperial, né? Que defendia a manutenção da corte, porque ele já, né, já traz a folha do. Ele entra combatendo. Ele é uma espécie de pasquinha, assim, um jornal que fazia sátiras, né? Mas ao mesmo tempo tem coisa da realidade. Voz da Nação ou Gazeta Nacional, só falta a escolha. Já principia a marreta antes de sair a folha. Já saiu marretando, né? Eu cá, perfeita unidade, né? Porque o diabo é um só, né? Só tem um Deus. Há muitos modos de negar tudo. O diabo é um só. Então, eu cá, unidade perfeita, perfeita unidade, ora aprovo, ora contesto, sem que haja necessidade de ouvir protesto e protesto.
Exemplo, ao ler que se trata de fazer um edifício para o Júlio Colunata, vasto e grego frontispício. E que ideia bizarra, nasceu mesmo agora, quando foi ali à Barra uma distinta senhora. Quando a afluência de gente era tal que o magistrado teve de ir incontinente pedir sabão emprestado. Alguma coisa tem aqui que ele estava mencionando isso, né? Comigo disse, bem feito, que a Joaninha expirasse de uma moléstia do peito e que a Eduarda cegasse. Só assim tínhamos prédio para um tribunal sem nada. Não foi morte, foi remédio. Foi vida, não foi pancada. Pangloss, o doutor profundo, aqui é do Molière, né? Não, que escreveu. Pangloss, o doutor profundo, mostra que há grande harmonia entre as coisas deste mundo, entre um dia e outro dia. Personagem zombeteiro da comédia francesa. Que os narizes foram dados para os óculos, portanto, trazem óculos pousados, Pangloss é o meu Padre Santo. Então, ele nomeou aqui a quem ele dedica, né, assim, uma referência, na sátira francesa, né? Ele é o meu mentor, né? Logo, se uma e outra escrava brigaram sem sentimento, a razão de ser tão brava foi termos um monumento. Neste ponto, o ponto pingo e despeço-me no ponto, em que cada novo pingo já não é ponto, é pós-ponto. Boa noite, Joelma. Então, terminamos de ler aqui a primeira crônica, onde ele apresenta, né, um primeiro número, 1º de novembro, né? Primeira sátira, né? Ou a primeira crônica. Depois tem 5 de novembro, número 2. 4 dias depois, né? 1 até 5, ele escreve outro. Aqui a gente está estudando Machado de Assis como ser humano que escreve para se segurar na existência, né? É um divertimento, uma maneira dele brincar com o mundo. É Jô Soares, né? Chico Anísio, assim, Carlito, né? Esse personagem da humanidade que encontra uma maneira, né, de interpretar o mundo, no caso, Machado de Assis no Brasil, né? Ele não se tornou ainda como Carlito, né? Charlie Chaplin, devia ter se tornado há muito tempo. John Gladstone, um autor inglês, disse que se ele tivesse escrito em francês ou alemão, assim, já seria um Goethe, né? Um escritor internacional. A língua brasileira não ajudou em nada, né? Então ele tem um estilo bastante universal, né? Não se reduz à afrodescendência, é uma linguagem universal. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade, né? Então, o jeitão do Machado é assim, a gente está estudando lá no Kierkegaard, né, 1849, perdeu o eu, né? A pessoa perde o eu quando segue, igual eu segui já, né? Eu já fui seguidor de doutrina, né? Eu fui seguidor de doutrina psicanalítica, né? Ficava dizendo o que Freud dizia, o que Lacan dizia, e o que podia ser dito era isso. Quando você fica submetido a dizer o que pode ser dito, corta metade da sua criatividade, ou corta quase toda, né? Então, para você salvar o seu eu, é preciso sair também da submissão à doutrina, né? Qualquer que seja ela. Aí você alcança a liberdade. Inclusive doutrinas filosóficas, né? A gente fica livre de seguir qualquer pensamento. Eu vou seguir o meu pensamento, né? A ideia seria essa. A salvação do eu é quando você não se deixa dominar acreditando no outro, né? E é impossível você viver assim, tá vendo? Genuidade importa. Genuinidade. Ser genuíno, né? Mas, ao mesmo tempo, é quase impossível, né? Porque a pressão social é muito grande, né? Não fala essas coisas, Adelmo.
você vai perder todos os seus amigos, Adelmo. Você, né, não está... Você tem que cuidar melhor da sua imagem. Se você falasse o que você descobriu e tal, e vem de outra linguagem, faria igual o Augusto Cury, assim, né? Você seria muito mais popular. Eu não sei se... Não sei, né? Então é isso aí que está colocado, né? Para você salvar o seu eu, às vezes não salva também, né? Mas pelo menos você se sente salvo, né? O importante é isso, né? Eu dei o recado, né? Estou enrolando um pouquinho porque tem gente chegando. Número 2 agora. A segunda crônica, né? 4 dias depois, dia 5. Veja o que falam de mim na Gazeta de Holanda. Muito custa uma notícia. Aqui ele vai falar da dificuldade de obter as notícias. Primeiro foi apresentar, né? A segunda é a dificuldade. Muito custa uma notícia, que ofício e nada aparece, que canseira e que perícia, que andar desde que amanhece. Finge que está procurando a notícia. E tu, leitor sem entranhas, exiges mais e não vês, como perdemos as banhas em te dar tudo o que lês. Ele emagrece de tanto procurar pela cidade para achar a notícia. És assim como um janota, de maneiras superfinas, que não sabe o preço à bota, com que cativa as meninas. Então ele está colocando-se no lugar do sedutor, né? E as meninas que ele vai dizer, mas na frente ele repete muito, é a musa, né? E a musa não é exatamente uma pessoa encarnada, né? É um leitor ideal. Agora mesmo buscando saber da associação que se deu ao venerando o ofício de proteção. Sempre entra um detalhe nas crônicas dessas. Lança a ideia geral e começa a entrar assim no que ele quer comentar, né? Aos animais não sabia onde achasse os documentos dessa obra de simpatia para transmiti-la aos ventos. Achei 400 atas de reuniões semanais, ofícios, notas e datas, tudo espalhado em jornais. Então, no fingimento dele, né, está dizendo que está encontrando as notícias. Mas das ações praticadas em favor da bicharia e das vitórias ganhadas, nada disso conhecia. Então lembrei-me de um burro, sujeito de algum valor, nem grosseiro nem casmurro, menos burro que o senhor. E pensei naturalmente, traz toda a história sabida. É burro, há de ter presente a proteção recebida. Lá fui o animal estava, em pé com os olhos no chão. Tinha um ar de quem cismava, coisas de ponderação. Um burro pensativo, né? Que coisas, porém, que assunto tão grave, tão demorado, ocupava o seu bestunto, nada lhe foi perguntado. Talvez, ao ver-se assim magro, cativo como um nagô, pensasse no velho onagro, que foi seu 10º avô. Entrei dizendo-lhe a causa daquela minha visita. Ele, depois de uma pausa, como gente que medita, respondeu-me, em frases toscas. Mas verdades direi, enquanto sacudo as moscas, tudo o que sobre isto sei. Então o burro vai dar a notícia que ele quer transmitir. Juro-te que a sociedade, contra os nossos sofrimentos, tem obras de caridade, tem leis, tem regulamentos. Tem um asilo, uma obra sua. Aqui ele vai falar do asilo, mas adiante vai falar um outro asilo onde estão os doentes que tem um Covid, né? A cólera. Vai falar do Covid da época, uma doença que vinha atacando e estava esvaziando. Tem um asilo, obra sua, belo, forte, amplo e capaz. Já não se morre na rua. Se não morre na rua, dá-se ali velhice e paz. Gozam desta benta esmola, em seus quartos separados, mais de uma onça espanhola e muitos gatos pingados. Todos os galos na testa acham lá milho e afeição. Lá vive tudo que resta, da burra de Balaão. Mora ali a vaca fria e mais a cabra malteia, única de só companhia do pobre leão da Nemeia. Ele vai botando a bicharia dentro do asilo, né?
Porque o burro é que deu a notícia, né? E lá dentro tem essa população aqui. Não posso fazer elipse dos bichos caretas, nem da besta do Apocalipse, que ali seu abrigo tem. E o cisne de Leda e um bode, expiatório o cavalo, de Troia escapar não pode, mas há outros que ainda calam. Então, o cavalo de Troia, que é aquele que entra em qualquer lugar, né? Está preso lá dentro. Peguei no papel e a lápis, escrevi tudo e escrevi mais o nome do boi Apis, que ele ainda me disse ali. E perguntei, meu amigo, por que é que tantos amaina? O tempo naquele abrigo e você anda na faina. Ele, o burro, circunspecto, então ele perguntou ao burro que vinha dizendo quem que estava no asilo, né? E o burro vinha narrando tudo, agora ele faz uma pergunta ao burro. Meu amigo, por que é que há tantos amaina, o tempo naquele abrigo e você ainda anda na faina? Labutando, né? Ele, burro, circunspecto. Opa. Boa noite, Maria. Ele, burro circunspecto, asno de boa feição, tirou de fino intelecto esta profunda razão, um burro pensante, né? Se eu estivesse ali junto com outros da minha banda, você não tinha este assunto para a Gazeta da Holanda, tá? Então, foi com o burro que ele foi encontrar a notícia, né? Vá consolado, que importa? Que eu viva cá fora ou lá. Qualquer porta há de ser porta para sair. Vá, vá, vá. E enquanto assim me dizia frases que chamava toscas, tá vendo que interessante? Ele também joga contra si próprio no modo como escreve, né? Faz zombaria da própria escrita. Né? Porque é muito criativo ao mesmo tempo que ele diz que é tosco, né? E enquanto assim me dizia frases que chamava toscas, chagas de pancadaria iam convidando as moscas. Aí ele está se defendendo, né? De uma certa Pois é, forma. aqui eu não sei, Freud, você falou, por isso que eu parei um pouquinho. Eu não sei se aquele asilo, porque depois vai dizer que o asilo veio abaixo, assim, teve um problema de população, muita gente morreu. Teria que ter o trabalho nos jornais da época, né? Se fosse uma pesquisa de uma tese, né? A gente não está pesquisando uma tese, mas tinha que consultar, né? Que chaga de pancadaria ia deixando as moscas, né? Lá o deixei como estava, porque ele fala de um asilo mítico, né? Tem cavalo de Troia, o leão da Nemeia. Ele deslocou o asilo, né? O Machado, para não ser pego, ele fazia sempre esse desvio, né? Lá o deixei como estava, em pé com os olhos no chão, deixou o burro lá, parecendo que cismava coisas de ponderação. Então, a crônica número 2 é uma. Aqui a colega Joelma deu um ótimo comentário. Eu não tinha usado esse nome. Tá vendo como é bom a gente trocar ideias? Eu agradeço muito as pessoas que leem e comentam, tá? Eu sempre digo isso para ficar bem claro que eu não faço isso aqui sozinho, né? A gente faz aqui a diversas mãos, né? Então, a colega comentando, são excelentes sátiras, né? Eu não tinha pensado sátira, mas realmente são sátiras, né? Pensando bem, enquadra mais como sátira do que poesia, né? Alguns põem poema, se você consultar na internet, vai ver que é poético, né? A rima é, mas o conteúdo é... Tá vendo como o Machado é sem vergonha? A rima é poética, né? Necessariamente. Mas e a sátira seria uma prosa, né? Ou não exige poesia. Então, é uma sátira poética, né? Terceira crônica, né? Terceira... Tá vendo? A gente fica até difícil dizer o nome, né? Crônica satírica, né? Pois é, Juliana. Então, os nomes, né? O Machado joga assim com a gente, né? Ele é malvado, né? Você até para classificar fica perdido, porque chamam crônicas. São crônicas poéticas, inclusive. Mas parece trova também, né? Tem um aqui na frente que é bem trova mesmo. Aqui é sátira do início ao fim, né? Aqui, né? Nesse caso.
encontrou um burro, né? Que deu a notícia, que ele trouxe para nós lermos. E nós somos o quem? Se foi um burro que trouxe a notícia. Ô, Roberto, boa noite. Terceira crônica, né? Aqui está em folhas várias uma coisa que se presta a notas iluminárias. Aqui vai a coisa, é esta. Então aqui entrou anunciando, né? Na rua Largue se aluga, em bom estado, uma beca. Parece uma simples nuga, e é mais que uma biblioteca. Aqui a sátira vai ser sobre o ganhar dinheiro alugando e não vendendo. Se alugar uma sombrinha, alugar uma beca, alugar um livro, alugar aluguel. Você não perde nunca, só ganha, né? A sátira vai ser sobre uma espécie de capitalismo, né? Eis aqui o que eu diria. Há nesta beca alugada uma ideia que devia há muito andar publicada. Tá vendo que interessante? Inteligente, né? Ele percebe um fato da realidade e já vem explorar o fato como uma espécie de um pensamento filosófico, né? Desloca para uma divagação racional, filosófica sobre aquilo, né? Há nesta beca alugada uma ideia que devia há muito andar publicada. Eu suponho aqui que era uma época em que alugar bicicleta, aqui em Vitória aluga bicicleta agora. É recente essa ideia de alugar bicicleta. Tem uns postinhos que você encosta o cartão, pega a bicicleta e vai pedalando. Né? Então, hoje em dia aluga, né? Mas uma ideia que há muito devia ser publicada é você alugar os objetos, né? Primeiramente, repare que esta beca não se vende por preço barato ou caro. É que alugada mais rende, ó. Ganho mais dinheiro alugando, né? Digamos assim, aluga um preço da metade de uma nova, né? Então, você com 2 aluguel já compra mais uma. Comprar era possuí-la, né? Alugá-la era só trazê-la. Usá-la e restituí-la sem rompê-la ou descosê-la. Então, se você devolveu integral, né, assim, sem rasgão, devia ser uma novidade, né, que ele percebeu logo, assim, para fazer a filosofia em cima da ideia de aluguel. Não haverá, neste caso, um sintoma, ó. Não haverá, neste caso, um sintoma, não parece, que a beca tomada a prazo uma lição oferece? Ah? Que sem correr seca e meca, muita gente delicada, assim como traz a beca, traz a ciência alugada, ó. Como é que ele já deriva, né? Alugar a ciência, né? E a ciência está relacionada a uma ideia, né? Uma filosofia. Você está alugando o seu pensamento, vamos dizer assim, né? Ele está aqui, mas o Machado é um mercador de pensamento, né? Até hoje compra livros dele. Sendo que nunca é dono, né? Você tem um objeto e lê. Que sendo esta leve pouca, apenas meia tigela, não chega a entortar da boca, e pouco pedem por ela? Que, ainda mesmo sendo um quarto, de tal tigela e não meia, não é meia tigela, é um quarto. Parece falar de fato quem fala de boca cheia? E que esse pouco bastando, aqui o locatário almoce, ele faz uma jogada, tá vendo? Mistura almoço agora, né? Você alugou uma coisa que você vai usar e ao mesmo tempo já fica transformada em comida. É tolice andar estando ciência de sobreposse? Eu não sei se alguém já leu isso pensando como nós estamos pensando aqui, né? Um narcisismo assim criativo, entende? Porque quando ele fala de salvar o eu, é você ter um narcisismo criativo, né? Você, como pessoa, né, foi passada para trás, está querendo matar alguém, está preso, está sendo vingado por outros, está sendo transformado em bandido, né? Um médico foi transformado em bandido. Você é transformado em bandido, né? Hoje, facilmente, né? Depende. Hoje, o feminismo maldoso está transformando qualquer marido num bandido. Qualquer ser humano hoje. Basta ela procurar uma delegacia da mulher, dizer que olhou de
Virou uma loucura, né? Essa Lei Maria da Penha criou um negócio muito doido, muito estranho mesmo, né? Deram azar com a Delma aqui, porque eu estou sempre pesquisando, né? Mas que de vez em quando penso em comprar metralhadora e fuzilar tudo, eu penso também. Você vê que loucura? Então, se você vê bem, o Machado, ele, como está um ser sozinho no mundo, né? Casado com Carolina em 86, não sei como ele vivia com ela, mas eu quero salvar a minha pele, né? Uma salvação do eu, né? Então, no narcisismo super inteligente, você não cai nas armadilhas, né? E que esse pouco bastando, aqui o locatário almoce, é tolice andar estando, ciência de sobreposse? Não sei, mas ofereço a toda a pessoa séria este problema de preço e passo a outra matéria. É diabólico, né? Ele falou lá em cima, né? Estou criando a igreja do diabo, né? De um pensamento único, né? Ele é o único Deus dessa igreja, né? O demônio chamado Machado, pensando assim, né? Escreve um correspondente cólera morbus chamado. Conto que aproximadamente Malvolio, sim, Malvolio é o nome que ele assina, né? Ele não assina Machado de Assis, ele é pseudônimo Malvolio. Conto que proximamente Malvolio estou a teu lado. Aqui nesta Buenos Aires, terra de belas meninas, que saleiro e que donaires, que formosas argentinas. Aqui, por mais que me esbofe, levo uma vida vadia, e esperava um regabofe e vou de pança vazia. Aqui ele começa a mostrar um pequeno desvio dentro da crônica, né? Ele vai retransferir lá para a Argentina, para um cólera morbus, onde ele vai falar do asilo que tinha dito lá em cima. Aqui, por mais que me esbofe, levo uma vida vadia e tal. Quando mato uma pessoa, aqui vai entrar na morte, né? Surge-me logo uma junta, que a declara viva e boa, por mais que a deixe defunta. Então, o Malvolio, né? Que é também vinculado ao cólera morbus, ele mata, né? Quando mata uma pessoa, surge uma junta que diz que ela não morreu. Morreu ainda não, está viva. Por mais que a deixe defunta. Nego-me tudo o meu ato, o nome e até a existência. Chamam-me simples boato, sem razão nem consistência. O que é que mata mais, hein? O boato ou o Covid? Tá vendo? Aborrecido com isto, determinei ir-me embora. Por esse mundo de Cristo, estou aqui, estou lá fora. Aí me vou, caro mil, só não sei de que maneira, se diretamente ao rio, atravessando a fronteira. Agora vai falar de gente morta aqui, vários, tá? João Caetano, Lagrua, Paula Brito, morreram de boato, morreram de cólera morbus, morreram porque tinha que morrer, não sei por que morreu, o importante é que ele é um homem que mata, né? É o Malvolio, né? Personagem malvado. Vai relatar os mortos. Ir por água é arriscado, a dar com o nariz na porta. Atravessar a fronteira, né? Se achar o porto trancado, eu fico de cara torta. O tempo todo o Machado parece que tinha usado cocaína, tá vendo? Enfim, veremos, espero, que, de um modo ou de outro, lá entre e aqui te assevero, que com pouco me acomodo. Modo e acomodo. Saudade tenho saudade, de outrora há mais de 30 anos, que andei por essa cidade com grandes passos ufanos. Aqui ele lembra da juventude dele, né? Quando ele entrou em Paula Brito, ó, ia no Teatro do João Caetano, que já faleceu tem 30 anos, né? Nós estamos em 86, e na década de 60, 20 e poucos anos antes, arredonda para 30. Saudade tenho saudade de outrora há mais de 30 anos, que andei por essa cidade do Rio de Janeiro com grandes passos ufanos. Aqui, o fingido, né, está retornando ao Rio. Mudou tudo, existe ainda o teatro provisório? Onde está a Lagrua, a linda, que teve um lapso amatório? A Lagrua era uma artista, junto com outros da década de 60. O Gordo Tati, o Magano, Ferrari, tem um conto chamado Ferrari, 1878. A Chartão Divina, vive ainda o João Caetano?
Vive ainda Ludovina? A loja do Paulo Brito mudou, e morreu em 62, né? Mudou de dono ou de praça? Paranhos, grave e bonito. Vive ainda? Vive o Graça? Mora ainda no Rocio, muita família, o teatro. Tem ainda o mesmo feitio? São ainda os mesmos quatro? Publica-se ainda o Elegante, jornal mercantil, né? Mercantil, o que faz? Que escreve? Maneco e o Museu. E o brilhante Alencar, de estilo leve. Alencar morreu em 78, 77, né? 10 anos antes. Vou vê-los todos juntos, todos, e juro, em honra aos dias passados, que ao meu golpe áspero e duro serão poupados, poupados. É também uma filosofia sobre a finitude, a morte, né? Ele também é um ser humano que morre, né? Assim. Então, o Malvolio faz uma crônica bem malvada, né? Que o leitor fica observando como ele muda aqui da aluguel de beca, uma ciência da locação, né? Ciência de sobreposse, e vai embora. Tá? Não estou olhando aqui a área VIP, né? Eu não sei se tem comentário, não estou vendo ninguém falar. O eu do escritor é o que quer ser. É isso aí. Parece que de vez em quando ele tinha umas crises. É. Seria o Graça Aranha, José de Alencar? É, são eles, né? Está mencionando essa gente que já faleceu. Aproveita o cólera morbus, né? Que estava matando muito na época, não é isso? Alguns romances dele falam de viajar, sair do Rio, né? Para lidar com essas tragédias da realidade, ele cria personagens, faz essas coisas, o Machado, né? Vamos à quarta crônica, né? Aqui ele vai falar da crônica do banco agora, a sátira. Sátira do ganhar dinheiro, né? Eu não sei, né, se está vinculada à sátira anterior, ganhar dinheiro, o banco aludindo também a aluguel de coisas, ou ganhar dinheiro com mercadoria como ideia, né? Como eu tive uma ideia, né? Por exemplo, que será do novo banco? Interroga toda a gente. Respondem uns que um barranco, outros dizem que uma enchente. Então, essas tragédias são lucrativas e dão dinheiro ao banco, né? O que mais cresceu durante o Covid foram os bancos brasileiros, né? Itaú, como sempre, né? Tragédia dá lucro, né? Certo é que andaram milhares de contos, contos e contos, ó. É muito, né? A cada vez que você vai lendo, parece o Messi driblando com a bola, assim, criativo, né? Assim, sempre muito espontâneo. Certo é que andaram milhares de contos, contos e contos, contos de dinheiro e também contos que eles vai contando contos, cada vez que vai inventando novas estrofes, né? Uns por terra, outros por mares, contos de todos os pontos. Caíam como sardinhas, pulavam como baleias, aí belas ambições vinham, minhas. Ai, sonho que me incendeias. E o Holman, o forte e ledo, inglês abrasileirado, contemplava o Figueiredo, que olhava grave e barbado. Eu andei olhando rapidamente o nome Figueiredo, mas tem que entrar muito em história da época, né? São personagens que está usando da época. Tinha alguns debates, até o Quintanilha aqui, ó. Quintanilha engendrou Orestes lá na frente, né? Supunha que muita gente viesse, mas gente tanta, não cuidavam certamente, obra abençoada e santa, não era nada santo, né? Da empresa, hora começada, há quem diga maravilhas, há muita gente cogitada, ouro a granel, ouro em pilhas. Sempre aludindo, então, a esse pessoal que mexe com grana, ganha dinheiro com a desgraça alheia, né? Circulação recolhida, câmbio a 26 ou 7. O câmbio, né? Mudança da antiga vida, outra cara, outro topete. Ai sonho, ai diva quimera, pudesse eu entrar na dança, tá vendo? Ai viçosa primavera, ai verde flor da esperança.
Daqui a pouco ele vai falar na crônica mais na frente ele queria ser... Ele... Bom, daqui a pouco vocês vão dizer, a Delma está tão apaixonado pelo Machado que eu acho que ele ficou louco. Mas daqui a pouco tem uma crônica que ele disse que ele queria ser uma cartomante. É quase se ele dissesse assim, eu queria ser o Freud. Tá? Que é a crônica seguinte aqui. Mas se eu pudesse escolher, eu queria ser uma cartomante. Ele está falando de ganhar dinheiro, né? Assim, comércio. Começa a falar de quimera, né? Esperança, ver flor da esperança. Nem eu, nem o meu compadre Eusébio Vaz Quintanilha, e por mais que corre ladre, nenhum grande emprego pilha. Que para matar a fome vem matá-la em minha casa, sem poder dizer que come, mas que destrói, mate e arrasa. Pobre Quintanilha, um anjo, coitado afinal parece, que lá teve algum arranjo que lhe dá certo interesse. Há já dias que eu não via, onde iria o desgraçado? Quem sabe se morreria faminto e desesperado? O Quintanilha engendrou Orestes, assim, e terminou morrendo, né, com nada. Eis que ontem, quando passava pela rua da Quitanda e nos negócios cismava desta Gazeta de Holanda. Lá no outro lado da rua, uma figurinha trazia a cabeça nua, bacia, opa e uma vara. Era o pobre deu comigo, era o pobre do Quintanilha, né? Deu comigo, e veio em 4 passadas ao seu delicado amigo apertar as mãos pasmadas. És andador de irmandade? Aprova os teus sentimentos de devoção e de piedade. Toma 1,200. Oi, professor. Está aparecendo aqui, sabe o quê? Aprova os teus sentimentos de devoção, de piedade. Assim, parece o Quintanilha do aquele conto lá, né? Pílides e Orestes. Que era muito bom o Quintanilha, né? De devoção. Não malvolio. Aí o Quintanilha, que seria o bonzinho aqui, né? Piedade, etc., ele fala: não malvolio, não ando como um andador professo, andador de contrabando, também não. Ouço e te peço a você. Esta bacia, alugo a alguma irmandade, dou 5.000 réis por dia e corro toda a cidade. Continua a ideia do aluguel, né? Agora aluga um casaco, né, uma opa, né, e uma bacia. Varia o lucro, segundo, dou mais ou menos as pernas. Não escandalizo o mundo e mato as fomes eternas. Rende-me 8 ou 9 e há dias 10.000 réis, 10 e tanto. Crês? Já faço economias, já deito algum cobre ao canto. Ah, tá, aqui já tinha lido, né? Então vamos continuando. Porque eu quebrei aqui as tábuas para ficar cabendo numa página. Então continua aqui agora. É este o meu banco, ó. O fundo, tá vendo? Então o banco dele, que ele falou, né, lá no início, né? Cadê o banco? Qual será o novo banco? O banco agora é alugar coisas. Vai variando, né? Nesse instante aqui é aluguel. É este o meu banco. O fundo é variável, mas certo. Deus dá banco a todo mundo, tá vendo? Uns vão longe, outros vão perto. Eu cá não ando com listas de ações nem faço rateio. Todos os meus acionistas, gordo ou magro, lindo ou feio, que um só vintém esmolado vale no céu muitos contos. E há muito vintém cobrado, vintém de todos os pontos. Alguém tem algum interesse em comentar, né? Porque a gente tinha pedido para ler antes, muitos leram, né? Tiveram o trabalho de ler. A Joelma comentou que leu, inclusive deu o nome, né? Crônica. A Márcia também, o Ricardo tirou um tempo para ler, Elisângela, Juliana. A gente tem cobrado que leia para vir com uma ideia, né? Mínima.
Tragédia pode dar lucro nas mãos de um vaidoso criativo, né? Isso aí. Prestigiava os companheiros em suas obras. Comentário bom, bem feito, né? Lembrava os companheiros de escritura e dava prestígio a ele, dando nome, né? Isso mesmo. Ele gostava muito do João Caetano, lá no livro que estão escrevendo, ele põe porque o Machado gostava muito de quem é autor de si mesmo, não perde o seu eu, inventa soluções, não fica esperando o Estado, igual está essa miséria toda hoje, culpando o governo aqui e ali. Ele tinha uma independência muito grande, o Machado, e tentava divulgar isso. Um elogio muito grande ele fazia João Caetano. Ele disse que era um homem que desassombrado de êmulos, usa essa expressão, desassombrado, não vivia na sombra de um émulo, um patrocinador. Corria para cá e para lá, fazia tudo por conta própria, não ficava esperando outros, né? É o ser empreendedor, né? Ele valorizava muito o Júlio César, assim, aquele empreendedor de ideias. Corria riscos para isso, né? Que é necessário você correr risco, né? Como é que você vai conseguir uma coisa nova sem correr risco nenhum? Quinta, eu li pouco, vou me dedicar mais. É. Mas também a interpretação é complexa, né, João? Mas se você lê 20 vezes, não consegue arrancar. Por isso que a gente compartilha, tá? Colocou Alencar como patrão da cadeira 23, é. Isso aí. E tinha um filho dele, o Mário de Alencar. O filho do Zé de Alencar era o Mário de Alencar, a quem ele escreveu muitas cartas no ano que ele veio a óbito. 1908, eu botei umas 3 cartinhas do Machado ao Mário de Alencar, dizendo o Machado que ele viveu como um Prometeu no Cáucaso, né? Um homem que sofre, bicado, né? no fígado, né? Dizendo que a poesia foi a arte que ajudou ele a se manter bem na vida. O Machado é como se fosse o Freud mesmo, impressionante. Se o Freud disse que um escritor antecipa a psicanálise, a gente vê isso tudo no Machado. Ia convertendo sempre para poder se proteger através das palavras, né? E assim ele descarregava as tensões, o sofrimento e vivia com menos doença, ou talvez protegia um pouco a doença que ele tinha, né? Quinta crônica, né? Com franqueza, esta Bulgária, aqui vai falar do Sancho. Não, aqui é pequenininha essa crônica. Não sei por. Vamos tentar ver aqui a Bulgária, né? Com franqueza, esta Bulgária vai me esgotando a paciência. Por que ele está chamando o momento, né? Trouxe da Bulgária a ideia. Lembra a Ilha Baratária, onde, após uma audiência, aqui vai no Cervantes, né? Sancho, que naquele dia começara a governá-la, foi com muita cortesia levado a uma grande sala. Tinha uma fome de rato, o governador recente, e viu prato e prato e prato, prato de atolar o dente. Quanto manjar, quanto molho, não direi, por mais que diga. Só a vista enchia o olho, restava encher a barriga. Bom, vamos ver então. Associou aqui Bulgária com Baratária, né? Então tem uma riqueza com a miséria, né? Tá combinando assim a ideia de que está vendo coisas que não pode pegar para si, né? Restava encher a barriga. Mas tão depressa acudia algum servo respeitoso, trazendo-lhe uma iguaria de cheirinho apetitoso. Um doutor que se postara ao lado sem mais demora, fazia um gesto com a vara e ia-se a iguaria embora. Aqui que vai começar, então, o mágico, né? O cartomante. Afinal, pergunta o Sancho, que era aquela caçoada, né? Com a vara fazer sumir a iguaria. Responde o doutor muito ancho, amplamente, né? Que nada, não era nada. Isso não é nada, não. Que, como ele tinha a cargo a sua saúde e vida, cabia-lhe, por embargo, a uma outra comida. Bem, então dê-me essas belas, maravilhosas perdizes, livre-o Deus de tocar nelas.
nem de chegar-lhe os narizes. Mas aquele gordo coelho espero que me não negue. Senhor, o melhor conselho é que nem sequer lhe pegue. Naquele prato travesso, cuido que há olha podrida. Não coma, por Deus lhe peço, aquilo espatifa a vida, podrida a vida. Deixe Nossa Senhora, a cônegos e a reitores, essa péssima iguaria, que tanto estraga os humores. E o pobre Sancho com fome, por mais que lhe dê na gana, tudo pede e nada come, até que se desengana. Assim anda a tal Bulgária, elege, mas não elege, pois, como na baratária, há um doutor que a protege. Ah, tá. Aquela rainha da sucata, né? Ele está fazendo uma ideia aqui de um contraponto entre Bulgária e baratária, né? De um lado e do outro lado. Este príncipe não presta, faz-lhe mal aos intestinos. Este príncipe não presta. Este príncipe, pega este, não presta, faz-lhe mal aos intestinos. Este outro, escolha funesta. E aquele outro, uns valdivinos. Para os seus humores basta, este da mingrélia, é moço. Boa cara e boa casta, demais, pertence ao colosso. E a Bulgária se há de os braços estender e recebê-lo, fazendo assim com abraços, em vez de os de amurros fazê-lo. Timeus Danaus e Dona Ferentes pensa consigo, e com ar de valentona recusa o presente amigo. Bulgária dos meus pecados, imita o meu pobre Sancho, que vendo os pratos negados, agarrou um pão a gancho. Parece ter o Capitão Gancho aqui, né? Peter Pan. Um pão seco e frescas uvas. Acaba essas longas bodas. Já tens véu, grinal de luvas. Escolhe uma vez por todas. E tomando a liberdade de te chamar Dona Amélia, ó rima, ó necessidade. Aqui ele está zombando dele mesmo, né? Bulgária, escolhe uma ingrélia. Forçando uma rima aqui, né? A necessidade de rimar, Amélia joga mingrélia aqui. Essa crônicazinha eu teria que pesquisar mais na época, né? Eu não... O paralelo aqui, eu não... Se alguém quiser fazer isso, ou se já fez, quiser comentar, né? A gente nem sempre consegue, né? Deixa eu ver aqui se alguém está chutando algum comentário, né? Minha netinha está com o ouvido comigo. Ela disse, nossa, ela quer aprender, né? Por que você estuda, vovó? É uma pergunta boa, né? A criança quer brincar, né? A pessoa estuda para descobrir que não deve estudar, pois estudar é um bom passatempo. É uma brincadeira, né? Boa resposta, viu? Bem criativa, né? Digo, a pessoa estuda para descobrir... Então, a gente está estudando para descobrir as coisas, né? E tem horas que não entende, tá vendo? Olha o que estão dizendo de mim na Gazeta de Holanda. Estão dizendo o que aqui, que eu não... Paralelo aqui, né? Está relacionado ao lado que está bem de vida, come. Bulgária é porque deve ser aquela história de rei, né? Rainha, lá, transmissão de herança, né? Mas tem que ver mais. Tem muitos vocábulos aqui, ó, que teria que consultar, termos da época, né? História da época, para ver quem é o Sancho que está referido. A gente também, vamos dizer assim, a gente declara incompetência, né? Eu não entendi, pronto. Não obrigado a entender tudo, fico sem interpretar bem essa aí, né? Cara, Ah, eu chuto que seja alguma coisa, uma analogia relacionada a oferendas meio que amaldiçoadas, né? Tá sendo oferecido as coisas, está sendo negado porque você sabe que tem um fundo ali, como é que diz? É como presente do diabo, né? Sei lá. como ele fala aqui, refere Dom Quixote, né? Assim, atitude quixotesca, né? Atitude herói quixotesco é aquele que vai tentar salvar o mundo e se ferra todo, assim.
tem uma jogada aqui entre uma família real de um lado, né, príncipes, reis, vontade de comer como um servidor dessa gente, e do outro lado você ficar só olhando, e o estômago aqui, né, só a vista enchia o olho, o restava encher a barriga. Tem um paralelo aqui, mas agora eu não sei se é a família real que está sendo posta em xeque aqui, né, na comparação entre o que tem de podre no reino da Dinamarca, né, porque o Shakespeare, para fugir de Londres, ele joga lá para a Dinamarca. O que tem de podre no reino da Grã-Bretanha, ele transfere para a Dinamarca. O escritor dá esses escapes assim para evitar, né? Não sei o paralelo aqui que tem com a família de Dom Pedro, né? Dom Sancho, por quê? Que o Machado não costuma fazer essa crítica social assim de pobre com rico. Eu não vejo muito. Hoje em dia buscam ver sempre assim isso, naquela época, né? Eu não vejo, não. Aqui tem um rastro assim, né, de confronto social entre os servidores e o lado da família real. Mas eu não quero chutar, não, porque eu não vejo isso. Aqui vou em frente. Tu és cólera, e sobre esta doença amiga edifico a minha igreja e uma cesta perpétua em ficando rico. Ele joga mais assim com a sátira, né? Ficar rico com as misérias dos outros, né? Até o pobre faz isso, né? Ele vai na favela e vende coisa que ele roubou, porque o mundo é cão, né? Machado, o mundo é cão. Não tem essa ideia inocente aqui, Robin Hood, né? De quixotesca, de pobre contra rico. Não existe isso na literatura de Machado, né? Estão cansados de ver que pobre é miserável, quer roubar do outro pobre, rico é a mesma coisa. Não tem gente boa no mundo, né? Vamos voltar então ao estilo dele, né? Tu és cólera, e sobre esta doença ainda amiga edifico a minha igreja. Uma igreja edificada em cima da doença, né? Para ver se eu fico rico. Quem não ficou rico com esse, por exemplo, Covid, né? Assim me dizia o Bento da Silva Luiz Luz Boticário, inventor de um cozimento inócuo e pecuniário. É um chá que não resolvia nada, né? E vendo que eu o escutara, cheio de alegria e riso, como alguém que se prepara a ter igual paraíso. Ganhar dinheiro com a desgraça, né? Quis saber qual fosse a causa daquela expressão ridente, né? O demônio rindo aqui, né? Ah, ele ri ainda. Eu, depois de certa pausa, disse-lhe naturalmente: quando cogito em que a peste pode entrar em nossa casa, cuido no favor celeste que trará pendente na asa. Tá vendo? Deu ela entre alienados de Buenos Aires matando metade dos atacados e nova gente atacando. Cada telegrama conta 2, 3, 5, 8, 10 loucos que ficam de mala pronta e vão deixando isto aos poucos. Aqui na época do Covid tem uma vantagem, não tinha para onde fugir, né? Não dá para fugir para outro país. Aqui ainda tinha fuga, né? Não tarda que o derradeiro hóspede saia do asilo e fique o edifício inteiro despovoado e tranquilo. Aqui que o prédio vai cair, ó, telhado. Aí tem notícia na época que dá reporte disso aqui, né? Que houve um... Aqui aconteceu esse fato na realidade. E calcule agora a soma de palácios encantados feitos de nácar e goma, telhados e destelhados. Calcule os pássaros feios, de asas longas, longas pernas, que enchem por todos os meios as frias noites eternas. Calcule as meias ideias, feitas de meias lembranças, e a meia luz das candeias, e a meia flor de esperanças. E as gargalhadas sem boca, ouvidas perpetuamente, ora claras, ora roucas, e as conversações sem gente. Farrapos de consciência, é demais essa frase, né? Farrapo de consciência. Cozidos pelo delírio, né? Tá vendo? Muito, né? Aqui está inspirado, né? Pelo maligno, né? Inspirado pelo maligno. Farrapos de consciência, cozidos pelo delírio, e uma enorme concorrência de patuscada e martírio. Calcule agora essa vida de doidos enclausurados, de repente interrompida, e os corpos amortalhados. Nós vivemos isso aqui agora com o Covid, né? Tá fácil ler essa crônica, né? Muito isso aqui, muito parecido. Salve-se quem puder, né? Aquele negócio. Nem sempre a peste é moléstia, sacramentos e ataúde. Aos doidos vale uma réstia de inesperada saúde.
Por isso é que, quando penso naquele monstro terrível, acho um benefício imenso que o torna bom e aprauzível. Tá vendo que legal? Cria aquele elemento assim, para você, né? Fazer comércio com o diabo, né? Ó, e digo, ó, abençoado, destino que tal prescreve, que haja ao pé do alienado a epidemia que o leve. Então, essa crônica, né, bem pequenininha, uma das poucas, ó. E deu quantas? Em geral, está com 30 estrofes aqui, deu 9, 17. Aqui ele vai falar do Darwin agora, tá vendo? Vai associar a capacidade de resistir com a lei de Darwin. Ele traz o Darwin para dentro da ideia de cólera mortífera, asilo, louco, loucura, só os fortes que sobrevivem, né? A lei darwínica é certa, ainda em acontecimentos. Não fiquem de boca aberta, vão vê-lo em poucos momentos, tá vendo? A lei de Darwin não é para aplicar no imediato, né? A adaptação leva séculos, né? Milhares de anos, a transmutação. Mas ele zombeia com os acontecimentos imediatos. Há nelas a mesma luta, pela vida e tal arte, a crua lei se executa, que é a mesma em toda parte. Ele tenta extrapolar, né? A seleção, tá vendo? Natural, né? A persistência do mais capaz. Aqui depois o Spencer, que já citou lá em 85, né? 3 anos antes, tinha citado o Spencer, que o darwinismo social, né? A lei de Darwin aplicada à sociedade, também chamado de esses que, como é que chama? Novos ricos, que vão subindo na sociedade rapidamente. Alpinismo social, né? O alpinista social que sobe na sociedade, vai trepando, né, de baixo para cima, está incluído no pensamento do Darwin, então, né? Ele traz uma lei natural para uma lei social. A seleção persistência do mais capaz ou mais forte que continua a existência e os outros baixam a morte. Demonstra o famoso caso da escola e pancadaria, caso que pôs tudo raso, tudo, até a epidemia. Aqui entra, parece uma pancadaria. Deve ter tido alguma briga lá na época, né? E pôs abaixo algum prédio, o telhado caiu. Tal foi ele que, tomando todo ou quase todo o espaço, foi de um trago devorando quanto lhe embargava o passo. Escapou a cantagalo, por trazer o bico, comprido bico. Unha capaz de matá-lo, peito largo e sangue rico. Mas, então, aqui está valendo o darwinismo social para poder sobreviver, né? Mas por um só que resiste, quantos passaram calados? Na penumbra vague, então tem alguns que resistem. Penumbra vague triste dos seres mal conformados. Cito dois, um pequenino, um telegrama celeste, oficial e argentino, sobre os destroços da peste. Dava os óbitos do dia, de modo tão encoberto, que o duvidoso morria e só escapava o certo. Aquele relatório que mencionou lá em cima, né? Que tinha tantos mortos. Rua tal, um duvidoso. Outro duvidoso ao lado, pois, com ser tão engenhoso, foi lido e não foi guardado. Segundo caso, vamos ver o primeiro. O de Arantes, Arantes a testemunha, que os juízes implicantes cuidam de pegar a unha. Cadê o Arantes? Por conta da necessidade de ouvir a palavra de outro, para saber a verdade de que houve no matadouro. O que é que aconteceu no matadouro? O Arantes deve saber. Em Minas, vá, precatório, rápido, para intimá-lo, esforço inútil e inglório, voltou sem lograr achá-lo. Não sendo encontrado em Minas, nem pelas matas cerradas, foram às Ilhas Malvinas, ao Congo e ao Reino das Fadas. Parece o Lázaro, né, que sumiu nas matas. E bradaram-lhe, ó Arantes, chamado como quem sabe, o nome aos bois pleiteantes, e o que mais no caso cabe. Arantes, onde respiras? Onde estás? Onde te escondes? Na trama das casimiras, chamo-te e não me respondes. Talvez no centro da Arábia, talvez na Rua da Ajuda, talvez estudando a Fábia, talvez adorando o Buda. É demais, né? É demais, não é não? Você consegue fazer isso? De onde quer que estejas e corre, acorde ao nosso chamado.
vem que se não morres, corre, se não corres, morre. O processo... Foi até bom ter lembrado do Lázaro, porque o Lázaro quis, assim, numa loucura dessa, ser justiceiro, tá vendo? Levou um monte de tiro e morreu. Quer dizer, não pode querer bancar a feminista assim, que vai salvar as mulheres, né? Publicar meu marido psicótico depois de 40 anos. Você deixa a cidade, assim, os amigos estarrecidos. O que aconteceu com a cabeça dessa mulher, né? Ninguém entende. É uma espécie de Lázaro, né? Um suicídio, né? Que imagem fica para os filhos, para os netos, futura, né? Vovó um dia expulsou o vovô de casa, dizendo que ele era psicótico. Ninguém entendeu nada. Ou, estou falando aqui onde eu posso dizer do meu caso, mas nós estamos vendo aos montes na mídia, né? Eu não fico pesquisando muito a vida dos outros, a gente não conhece as fofocas, né? Eu posso falar exatamente o que se passa comigo, mas sobre o que eu leio na mídia é difícil dizer, né? Tem muita coisa tendenciosa, né? Mas assim, você vê como é que ele escapa de virar um Lázaro, de sair matando, que é aquele ódio que dá, né? Tem muita mulher doida, tem uma que postou no grupo lá, assim, como é que chama? Exponham as suas vaginas. Muito estranho, né? Uma feminista que enlouqueceu de vez, vamos dizer que a mulher agora tem que expor abertamente a vagina dela. Talvez no centro da Arábia. Onde é que foi parar aqui o nosso amigo, né? O Arantes? Sumiu, né? Ele sabia umas informações, né? Lázaro, né? Sumiu. De onde quer que estejas, corre, acorde ao nosso chamado, vem, que se não corres, morre. O processo começado. E passou esse episódio sem fazer mau barulho. Do que a saúde de um bródio, na Gávea e no Pedregulho. Porque nos próprios eventos a lei de Darwin é certa, ó. Que frase, né? Que interpretação da realidade, tá vendo? São alpinistas sociais, então, essas mulheres que estão mandando abrir as vaginas, né? Mostrar em público, dar golpe no marido e dar sexo com mendigo, urinar na cara de fã, porque ele admitiu. Alguém aqui no auditório me admira bastante, que viria cá para cima para urinar em cima? Eu. Bem, então pode ver. Aí vai lá, deita, a mulher tira a calcinha, dá uma mijada na cara do sujeito. Olha que ato lindo, né? É a libertação das mulheres. A lei de Darwin, né? Você subir na sociedade desse modo, né? Virar notícia. Ou a Anitta, né? Botando tatuagem no cu e ainda botando na mídia, né? Ou a da Globo, que faleceu, dizendo que chamou as outras mulheres de burra, né? Você transei com 3, fiz uma festa, eu vou morrer minha vida, mas você faz isso, mas não precisa sair se vendo de modelo, né? Ou inferiorizando quem não faz. Porque vira um problema isso, né? Não vira um problema? Querer transformar em modelo um ato assim que você foi curtir a sua vida, que bom, mas era suficiente, né? Então ele está chamando esse movimento assim de lei de Darwin, né? Darwinismo social, é o Spencer, Herbert Spencer. Número 8. Vamos ver se a gente vai até o 10, que também cansa, né? São 48, dá para fazer uns 3 ou 4 encontros. A gente não vaza todas, né? Pega a ideia, e depois... Se alguém achar uma interessante, tem uma aqui na frente muito interessante. A do cartomante. Essa aqui, né? Esta cartomante é uma das melhores, né? Se alguém leu e quiser... Ah, Delmo, sugiro uma tal aqui que eu achei a melhor de todas. Se quiser, alguém leu e achar isso, fica à vontade, tá? E o disse o diabo, fala, que queres ser nesta vida? Aqui vamos voltar no início, o que me interessou aqui trazer o padre Gassner, né? Vai entrar ali no cartomante, depois a ideia de Freud, de curar, né? Um exorcista célebre, que o Machado leu isso aqui, né? Ele citou aqui, ó. O Gassner, Veniate agitate brachiorum. Essa página aqui, né? O Machado trouxe para a crônica Bons Dias, nós lemos isso, né? Veniatio agitatio brachiorum. O Gassner, né, empregava o método hipnótico, né? Redeate há de ser, você acorda a hipnose. Aqui é para hipnotizar
Aí transforma numa sátira, né? Que é, inclusive, enganar São Pedro na hora de entrar no céu. São Pedro, né? Chegando ao céu e fez o gesto assim, hipnotizou São Pedro e passou pela porta, entrou e pronto. Machado foi ler isso nesse escritor. Vamos ler um pedacinho, né? Olha aqui, uma cena que aparece muito em Freud. Tá? Tirando a possessão demoníaca, né? Parece que o Gassner, isso que é narcisismo, tá vendo aqui o Gassner? Vamos ver o que é o narcisismo aqui no Gassner, né? Isso é que é narcisismo, tá? Você quer ter uma definição, é só ver aqui. O que no exorcismo mais interessa aos partidários do magnetismo é a sua aplicação ao tratamento dos maníacos histéricos que se acreditava possuídos e a de outras doenças diferentes. Um exorcista que particularmente se distinguiu nessa aplicação foi o abade Gassner, que praticava sua arte alguns anos antes da reputação de mesmerismo, né, o banho imantado, né, sentava na bacia. Fosse esclarecida. Gassner, nascido em Brás, na Suábia, 1727. O Lucas pediu mil desculpas, não pôde vir hoje. Ele tinha feito uma pesquisa interessante aqui, né? Se tivesse aqui agora, ia comentar. É o primeiro a criar, então, hipnotismo, né, antes do Freud. Foi nomeado a Cúria de Klosterle, diocese de Coire, em 58. Então, ele tinha 30 anos. Né? 31 anos. Tendo sempre uma saúde claudicante, ele permaneceu nas mãos de médicos durante longos anos sem experimentar melhora durável. Esse insucesso terminou por persuadi-lo que sua doença tinha alguma coisa de sobrenatural. Tá? Enfim, que ele estava possuído. Seguro dessa ideia, ele se recolheu em nome de Jesus Cristo, ordenou ao diabo de sair do seu corpo. Saia, demônio! Sai de mim, Satanás! O diabo, que ainda mais gentil, obedeceu e ele se encontrou totalmente recuperado. Tá vendo que mágica? Que autopoder, né? Autocura, né? O problema disso é quando a pessoa encontra uma solução, ela quer então vender a mercadoria, tá vendo? E vai começar o comércio agora, né? É evidente que a doença não passava de uma neurose, né? Neurose do narcisismo, né? Era só fantasiosa, né? Não tinha, se fosse um câncer, não ia embora assim, né? Um sofrimento que sai, assim, pelo autoconvencimento. E que a autossugestão que ele exerceu sobre ele mesmo, sob a forma de exorcismo, foi suficiente para restabelecer o equilíbrio de suas funções orgânicas. Está vendo que bem redigido aqui o parágrafo? Com esse resultado obtido sobre si mesmo, né? Ó, a redação. Eu me curo, né? Sozinho. Ele estudou ardentemente o que os teólogos haviam escrito sobre exorcismo. Aí pronto, aí estragou tudo, né? E virou comerciante. Aí virou comerciante, né? Foi aprender a teoria para embasar melhor, né? Se autoconvencer que o que ele fez em si mesmo já estava escrito em algum livro. Ficou convencido que um grande número de doentes não tem outra causa do que a possessão demoníaca. Aqui é João de Deus, né? Pior que veio uma da Holanda agora, né? Ser penetrada por trás ainda, tá vendo? Gassner continua vivo até hoje aí, né? A holandesa, possuída pelo diabo, né? Recebia uma boa de uma penetração e ficava aliviada, né? E voltava depois para mais uma sessão de análise. Ele estabeleceu essa teoria rudimentar que permitiu a ele dividir os doentes em duas categorias principais. Primeiro, doenças naturais que a medicina pode curar. Segundo, doenças sobrenaturais, que somente podem ser tratadas pelo exorcismo. Fora desses dois casos, ele admitia as doenças mistas, quer dizer, de uma parte devido a causas naturais, tinha uma gripe mesmo lá, tinha alguma coisa realmente que aconteceu, mas que afetou a fragilidade da pessoa, ficou com medo, né? De uma doença natural pode vir o medo da morte, né? O medo hipocondríaco, o medo anormal, né? Eu tenho um irmão que é exatamente assim. Qualquer doençazinha, ele vê a morte, já fica para baixo, vou morrer.
Dessa vez eu não passo. Não é nada, daí a pouco ele está bem de novo. Ele escreveu de início de modo bastante tímido. Aí foi escrever, tá vendo? Alguns ensaios, ele escreveu de início tímido. Freud, né? Aqui Freud, aqui, ó. Alguns ensaios sobre as doenças de sua paróquia, obtendo resultados, e sua reputação se estabeleceu pouco a pouco, né? E toda a Suíça, no Tirol, na Suábia. A afluência de doentes cresceu de tal modo que nos últimos tempos que ele passou em Closter, né, para onde ele tinha ido ser abade, né, na Cúria, né? Cúria Metropolitana de Closter, ele recebia 400 a 500 de doentes cada ano, né, uma cidade do interior, né? Deixou o teatro de seus inícios para se dirigir a Ellwangen, depois Ratisbonne, onde fixou definitivamente sob a proteção do principado bispo, Prince-Évêque, em francês, eu não sei a tradução, dessa vila. Aí os doentes chegavam em tão grande número que certos autores daquele tempo pretendem que alcançassem 10.000. Tá? João de Deus esteve aqui no município de Vitória, em Cariacica, tinha 800 pessoas na fila, gente dando senha, há uns 10 anos atrás, quando ele estava bem, né? Então é um caso de narcisismo, né? Um autoconvencimento que funcionou para ele, ele começa a vender, benzer, né? É nesse contexto que o Machado, então, está comentando as crônicas sobre, também sobre hipnotismo, né? Esse poder curativo da palavra, pelo engano assim, né, a inocência, enganar o próximo, tomar dinheiro dele, já está fora do interesse do Machado. Ele quer ver assim, ele confia no sistema dele, tá? Que é a produção literária de qualidade. Difere de charlatanismo, né? Então aqui nós estamos na Cartomante, é essa mesmo. Nessas crônicas de Holanda, tem uma que é só sobre hipnotismo. A gente já leu, vamos ler de novo. A gente leu uma vez passada. E disse o diabo, fala, por que falou isso? Então está lá o Gassner, né? Assim, fazendo, aqui está fazendo, o Machado está imitando um exorcismo aqui, né? O diabo disse, fala, que queres ser nesta vida? Antonino ou Caracala? Capucho ou Jardins de Armida? Escolhe e verás, Malvólio, tudo o que quiseres pede. Um sólio e terás um sólio. Pede um culto e és Mafamede. E eu respondendo lhe disse, que nem tronos nem altares. Na minha mandriice tinha sonhos singulares. Ou antes um sonho apenas, um só desejo, um só único, mais velho que a velha Atenas, mais velho que um vintém púnico. Não era de ter a coroa do Egito nem da Bulgária, nem ver as moças de Goa, nem ter os beijos da Icária, nem dormir o dia inteiro, nem tapetes persianos, sentindo o vento fagueiro de numerosos abanos, digo abanos meneados por muitas damas formosas, feitos de fios delgados, de palma, plumas e rosas, nem comer em pratos de ouro figos secos da Turquia, acompanhados do louro, néctar que há na Andaluzia, nem possuir as estrelas que são as minhas amigas, são tão minhas amigas, para um dia convertê-las em meias dobras antigas. Tudo isso e mais... O Loucos por Literatura mandou um comentário interessante aqui. Quer que eu leia ou você mesmo lê? Vamos ler, né? Eu leio? Posso ler? Pode ler, pode. E vai expondo a público o privado, esquecendo que o sujeito é o objeto do objeto. Que numa relação pode haver um espelhamento, né? Deu mais esclarecido um pouco. Comentário mais difícil do que o próprio texto do Machado. O comentário aqui do Loucos por Amor é mais difícil do que entender o Machado. Vai expondo a público privado, está fácil. Agora, esquecendo que o sujeito é objeto do objeto. Eu até que achei interessante, até que achei simples. O Marcos está chegando. Boa noite, Marcos.
esquecendo que o sujeito é objeto do objeto que, numa relação, pode haver um espelhamento, sim, né? Agora, o sujeito é objeto do objeto, sujeito é objeto do objeto, né? Perfeito. Aqui, então, vamos em frente. Então, assim, o que você quer? O diabo pergunta, né? O que queres da vida? Pô, tem um monte de opções, tá vendo? Eu vou relatar o que eu poderia pedir, diabo? Vou dizer, hein? Dormir o dia inteiro? Não. Tapete persiano? Ah, isso também você vai me dar se eu pedir, mas não vou querer, não. Mulheres lindas? Tudo? Não, também não. Comer em pratos de ouro? Não quero, não. Seco da Turquia, néctar da Andaluzia. Quer possuir estrela? Eu te dou uma estrela. O diabo tem o poder de dar, né? Não, não quero estrela, não. Já são minhas amigas, já sou poeta, amigo delas, para que você me dá estrela ainda? Para um dia convertê-las em meias dobras antigas. Pois tudo isso e o mais que pode, entrar no meu cortejo, duvido que acomode ao meu íntimo desejo. Diabo, sabe o que eu quero mesmo? Ser cartomante. Sabes tu o que eu quisera ser? Quisera ser cartomante. Dizer que espere ao que espera e dizer que ame ao amante. É ser mágico, né? Abracadabra. A única coisa que a psicanálise tem de muito bom, precisa reconhecer que tem, tá? O que tem, então, a tal da psicanálise, Adelmo, que você defende ainda? Defendo muito. Sempre que está mal, assim, meus filhos, algum parente, algum amigo, procura um psicanalista. É melhor do que tomar injeção. Porque você vai encontrar um paspalhão, vai falar com ele, não melhora nada, mas você tem um compromisso da semana seguinte, você ir de novo. Tá? E assim o tempo vai passando o nevoeiro, vai passando o pandemônio, vai passando a loucura, a vontade de matar, vai passando. Enquanto você acredita que falando com alguém você se sustenta na realidade, ainda é bom. Eu aqui, Adelmo, falando, já me sustento sozinho. Como o Machado se sustentava sozinho. Você aprende a não precisar mais de falar essas coisas para o analista, né? O que eu iria falar com o analista, né? A mesma coisa que eu estou escrevendo e falando nos meus áudios. Mesma coisa, não tem nada diferente. Então, para quem está no estágio anterior a isso, iniciando, eu mesmo, há 15 anos atrás, fui durante 13 anos analista, né? Me ajudou a sair do inferno que eu vivia antes e adquirir alguma resistência. Eu não vim pronto, né? A gente não vem pronto, né? Hoje eu tenho a capacidade de interpretar, mas eu não tinha essa capacidade de interpretar, né? Eu não entendia que é só um jogo de palavras. O Machado, o jogo percebeu lá no início, com 18 anos. O mundo é um jogo de palavras. É um jogo de xadrez, né? Você põe uma palavra aqui, outra ali e vai driblando a realidade, né? Ele usa essas palavras para ir driblando a realidade, né? É um Messi. Ainda ele fala aqui zombeteiramente, né? O que o diabo, já pensou se o diabo conseguisse convertê-lo numa cartomante mesmo, né? Porque ele fala sério aqui, né? Aquela cartomante que acredita, que prevê mesmo, né? Que tem cartomante que, né? Você não pode duvidar dela, tá? O que ela disse é assim, jogou os búzios na mesa, as cartas estão ali, né? Você não acredita nas cartas? O que você vê aqui, então? Eu acredito nas cartas. Eu estou vendo aqui, ó, tá aquela carta roxa ali, tá vendo? É mau agouro. Aí o Camilo passou na cartomante e disse, não vai acontecer nada. Chegou lá na frente e levou um tiro do Vilela. Sabe que tu quis... Então ele fala assim, a cartomante que consegue acreditar e, né, e vai destruindo, fudendo com a vida dos outros que acreditam nela, né? Ela acredita, né? Quisera ser cartomante, dizer que espere o que espera e dizer que ame ao amante. Saber de coisas perdidas, de coisas futuras, de verdades não sabidas, de verdades não maduras. Aqui ele vai despejando o veneno, o famoso veneno. Quando ele pega uma veia assim, ele aproveita e vai emendando. Olha o estilo dele, né? Já que eu sou cartomante,
Eu sei de verdades não sabidas, né? Onde é que eles estão? Nas cartinhas do tarô, no mapa astral, né? Se uma senhora é amada, saber de coisas futuras, de verdades não sabidas, de verdades não maduras. Se uma senhora é amada, ou se há lá na Costa Mouras, tá vendo? Tem a Moura na costa, assim, tem uma rival, né? Se a costureira casada chega a depor as tesouras, tá? Quem é certo moço que anda de chapéu branco e luneta? Vou empurrar para baixo aqui, para paginar melhor, às vezes eu dou um corte. Quem é certo moço que anda de chapéu branco e luneta? Quem é aquele lá, né? Tá, vou perguntar ao cartomante. Algumas vezes lhe manda lembranças por uma preta. Sabe quem é? Ele é o príncipe, é verdade, ele manda lembranças. Poxa, tá apaixonado por mim? Tá. Você acha que vai casar comigo? Vai, tá. Brevemente. Por quê? Porque passou e deu uma olhadinha. Tem um filme chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer? Quem viu esse filme? Com a Lolo. A moça chega, está sentada no consultório, o médico passa, como ele vai atender, ele está com um buquê de flores que lá e fora. Ali fora deram um buquê de flores na mão dele, e ele pegou e foi entrando distraído, um médico distraído que está entrando no consultório dele com um buquê de flores. Aí quando ele passa na sala de espera, ele joga assim na mão de uma menina. É cena de teatro isso, né? Jogar buquê de flores na mão de uma mulher tem um sinal. Ela entende como declaração de casamento. Ela vira psicótica, começa a perseguir ele, vai na casa dele, ele é casado, vira uma loucura. É disso que ele está falando aqui, né? Quem é certo moço que anda de chapéu, véu e luneta, e algumas vezes lhe manda lembrança por uma preta, ele deve ter olhado assim, nossa, ele se apaixonou por mim. Se a mulher de um diplomata vive enredando as pessoas, se há de esperar certa data, se as filhas vão de ser boas, coisas futuras, né? Que vai botar lá em Esaú e Jacó, os irmãos Pedro e Paulo. Onde para uma pulseira, um recibo, um cachorrinho, se a neta da lavadeira bifou algum colarinho. Se há de morrer de um inchaço, será que ele vai morrer desse inchaço? Deixa eu jogar os bus aqui, vem cá. Senta aí que eu vou jogar as cartas. Você acredita, né? Acredito. Que traz na perna direita, ou se a luxação de um braço pode deixá-la imperfeita. Tudo isso e o mais que não cabe em verso rápido e breve, e que a cartomante sabe, conta e não escreve. É o meu desejo e tenho. Quer dizer, o cara lá em cima, então, o Gassner, né, que foi escrever livros, aqui dizendo, a cartomante sabe, mas nem conta e nem escreve. Fica tudo dentro dela. Pelo menos não transferiu a desgraça para livros, né? É o meu desejo e tenho, fala com o diabo, né? O desejo de ser cartomante. Que se essa coisa me ensina, serei com meu engenho o doutor destas meninas. Que a nós outros coube em sorte, porque quem vai na cartomante, né? Eu não sei se tem homem que vai, tem? Eu não sei se tem, não. Até minha mulher foi quando não engravidava. A Delma, acho que é bom ir numa cartomante. Vai, vamos a cartomante. A engenheira e eu, a Delma, fomos uma cartomante. A tia e a mãe, né? As duas irmãs lá, foram consultar antes a cartomante, se Pedro e Paulo, que brigavam dentro dela, né? Tinham os dois irmãos gêmeos brigavam dentro da barriga dela. Será que eles vão ser bons irmãos? Que a nós outros coube em sorte, política e loteria, coisas que têm como a morte, mistério e melancolia. O diabo deve conseguir convencer uma pessoa que ele é um cartomante, né? Só pode ser o demônio, né? Fala que queres ver nesta vida, eu quero ser uma cartomante. Mas que onde fazer as damas com a alma incendiada, das mesmas secretas flamas, é o mesmo amigo, abismo inclinada. Procuram timidazinhas aquelas claras vivendas, e crescem as adivinhas, que não dão para as encomendas. Pois se tu, diabo amigo,
Diabo, meu amigo, me pões cabelo de mestre. Capelo de mestre. É foda essa aqui, né? Pior que o Freud acreditou nisso. Hein? É mole? Ele auto-acreditou, né, que ele tinha inventado uma nova. O ideal do eu de Freud, né, idealizou para ele mesmo um gênio que teria descoberto uma ciência. Quando ele descobriu que não era isso, ele quase morreu, coitado. O diabo aqui, né, do Freud, foi o próprio Freud. Descobriu a novidade. Terrível, né? Pois se tu, diabo amigo, me pões capelo de mestre, juro-te que dás comigo no paraíso terrestre. Cá virão as ervas novas, ai que bom, hein? Inquietas, desordenadas, pedir-me com ou sem provas as verdades mascaradas. É o Gasner lá em cima, né, que tinha 10 mil atendimentos por ano, João de Deus. João de Deus deve ser bom, né? Vinha uma holandesa assim, fica de quatro ali, tira a roupinha que eu já vou lá te salvar do seu sofrimento. E depois a louca ainda foi no Pedro Bial dizer isso, hein? Que mico, né? Tem alguma mulher aqui nesse grupo que faria isso? Ir lá no João de Deus, ficar de quatro, assim, nuazinha? É muita magia, né? Cá virão as ervas novas, ficar de quatro para eu penetrar por trás delas, inquietas, desordenadas, pedir-me com ou sem provas as verdades mascaradas. E olha que farei no ofício notáveis melhoramentos, tapetes largo edifício, e o preço, 1.500, tá? Vamos fazer a 9, que já está muito avançado aqui, 9h40, né? A Carmen, alguém quer perguntar alguma coisa? Não precisa correr, né? Não vão dar certificado a ninguém. Encontra um ponto, né? Ó, ganha-se sempre em conhecer os caprichos do espírito humano. É verdade. O diabo, conhecendo os caprichos do espírito humano, ele domina o outro, né? Joelma está achando absurdo, mas é isso, né? Nós estamos aqui estudando um gênio, né? Vamos aprender com ele, né? Porque desse veneno que ele tem, ele está transmitindo aqui para nós, né? A gente vai nele para aprender, não quer dizer que vai praticar, a gente vai se defender de quem faz isso, né? Machado sabia o poder das palavras e parece que usa essa ideia de ser cartomante, assim como usou também no outro texto sobre hipnotismo, para expressar satiricamente isso. É isso aí, perfeita compreensão aqui, né? Ó. Conhecia o Fiat Lux, né? O Fiat Lux, que ele usa lá no início da obra dele, com 19 anos, começa a usar e empregar o Fiat Lux. Passa-se a luz. Os homens vão nas casas de conveniências ficar de quatro também, né? Ah, sim. Ah, tem muito, né? Tá ótima a reunião, né? Muito boa. Quanto mais venenosa, melhor, né? Bom, então, vamos ler mais uma aqui, porque depois termina, vai 9h40 já, né? Vamos até o número 9 hoje. A Carmen Silva, a rainha, da România delicada, egrégia colega minha, pelas musas laureada. Sempre que ele fala musa, a gente tem que ler também como sendo o espelho do Machado, né? A musa é o espelho dele, assim. Eu me dou, me projeto, assim, no social, né? Para ser reconhecido e elogiado, como nós estamos elogiando ele. Quem laureia ele são as musas, não leitoras mulheres que leem, mas as línguas, né? As línguas. Pobre trovador do rio, cantor da pálida lua, esta breve carta envio e aguardo a resposta sua. Note bem que lhe não falo das suas lindas novelas, nem do palácio regalo que nos dá com todas elas. Não, Augusta e bela moça, não. Não é prosa nem poesia. O meu assunto, ouça, verá que é sem saboria, coisa sem gosto, né? O mal feito. Já se soube que um partido, aqui vai começar a entrar, né? Ele sempre usa umas estrofes para dar a entrada, né? Aí ele começa a descer o que ele quer dizer. Já se soube que um partido que há muito não dava cacho, após combate renhido, tomou ao outro o penacho.
Fez-se isto eleitoralmente. A gente que não queria. O partido então vigente mudou de cenografia. Eu li essa crônica aqui antes, eu fiz uma alusão aqui, imaginei eu, que seja um conto chamado Casa Velha, onde ele mostra no Congresso brasileiro, deputado assim da época, como que tinha uma mulher ou outra, como lá em Brasília de vez em quando tem, que aparece na mídia assim, uma mulher dorme com um deputado, aí depois vai dormir com outro, aí obtém certos segredos e passa para outro. Isso em Brasília de vez em quando estoura na mídia, né? E já tinha na época aqui. Então, o Machado tem um conto chamado Casa Velha, como é que chama? Cartas Velhas, eu acho que é, onde um cara perdeu o posto por dois motivos, que a namorada, que ele conseguia tudo através dela, prometeu um monte de coisa a ele, e aí acabou indo por outro lado. E ele está pensando em suicídio. Nessa história de Machado sempre tem suicídio. Aí ele vai ler as cartas. Ele vai ler as cartas e ver os erros dele. Fala assim, eu confiei nela, ela sempre foi vendável, ela ia comigo, mas agora mudou para outro. Ele perdeu o posto de líder de bancada de deputados e perdeu também essa que negociava os postos. Eu estou com a impressão que essa musa que ele se refere aqui, nesse conto, muda de cenografia, ó. Tem esse jogo por detrás do cenário, movimentando aqui as peças, porque né, ele vai falar assim, né, se fez bem ou mal lá isso, é com ela a culpa inteira, pertence-lhe de o feitiço virar contra a feiticeira. Mas como aqui neste canto não há tal eleitorado, que faça nunca outro tanto e pense em coisas do Estado. Eles estão lá pensando em coisas do Estado, mas aproveitando com as concubinas, né? E também porque isto, às vezes, está em qualquer coisa, adágio, que herdamos dos portugueses e tem o nosso sufrágio. Lembrou-se que poderia obter por seu intermédio, para uma tal embolia, o apropriado remédio, tá vendo? Serão pastilhas, serão xarope, pílula de qualquer coisa, com um cozimento de sope, ficções de madeira e lousa? Seja isto, seja aquilo, peço a vossa majestade uma mostra, um frasco, 1 quilo, para ensaiar na cidade. Porque como, quer dizer, tem algum elemento, né, mágico, né? Porque como ora se trata de uma operação sabida, né, que a gente que se maltrata torna a pôr amada e unida. Operação que dissolve os grupos mais separados, tá vendo? Rapidamente absolve todos os ódios passados. O melhor livro para ler esse Machado é Esaú e Jacó, porque os dois meninos nasceram em 1870 e têm 18 anos, no ano do golpe. Um era republicano, o outro era conservador. Liberal. Então, ele está referindo aqui uma coisa que depois ele vai melhorar. O Machado ele vai evoluindo, né? Ele tem essas ideias que ficam na mente dele, depois ele desenvolve melhor em outro conto mais na frente. Então, os grupos que vão separados, o grupo que se desmancha, igual no Brasil, né? O grupo de Bolsonaro, o grupo de Lula, esse inferno que tem sempre. Quisera logo que esteja toda a obra recomposta, e esta liberal igreja, né? Igreja dos liberais, que eram os republicanos que iam fundar o golpe em cima da Casa Imperial. A família imperial perdeu. De novo aos fiéis exposta. Quisera ver se, tomando a droga romaica um dia, chegaríamos ao mundo pela mesma e larga via. De outro modo ficaremos nestas náuticas singelas, de largar o leme os remos e abrir fortunas velas. Eia, pois, Augusta Musa. E tudo é negociado com palavras, né? O poder Fiat, que acabou de escrever a Elisângela. Poder Fiat, convencimento, né? A negociação. Eia, pois, Augusta Musa, mande-me o remédio santo, ó. É mole? Deve ser uma receita e tanto essa, né? Cadê o recadinho? O Lula disse que estava onde? Ele está lá na cozinha agora. Pode ir lá que eu fico aqui na sala enquanto você vai na cozinha. Cadê o remédio santo?
E não vos concedo escusa, quero tirar o quebranto. Quero ver se finalmente, depois de tão larga espera, a nossa eleitoral gente, não é quimera. Para que depois se queixe de si e das culpas suas, e por uma vez se deixe de murmurar pelas ruas. A pessoa tem que ser palhaço, né? Imagina, Márcia, se, mesmo que de doa isso, não vou falar para te machucar, mas se seu filho tirasse a roupa, ficasse nu, virasse um palhaço na cadeia, gente, eu sou gay, para salvar a vida, você, né, faz qualquer inferno, puta que pariu, né? Gente, eu sou, né, cadê o delegado? Faço o que ele quiser, eu não quero ficar preso aqui, nem morrer. Inventaram uma desgraça aí, quer dizer, você vê, o Machado, ele faz esse papel de palhaço, tá vendo? E tem um estilo, assim, de converter em comédia, essa tragédia toda que é a política brasileira, né, é um inferno, né, entra no meio. Quero ver se finalmente, depois de tão larga espera, a nossa eleitoral gente e não é quimera, para que depois se queixe de si e das culpas suas, e por uma vez se deixe de murmurar pelas ruas. Vede, flor das maravilhas, como esta alma pede e roga, mandai-me as vossas pastilhas, pílulas ou qualquer droga. Demais, né? Aqui, ó, só faltou botar simila curantur, né? Me trata mal que eu te trato mal. Mesmas palavras, né? Diante dessa ironia toda que é a política brasileira, eu vou ser bem irônico, no sarcástico, venenoso, né? Eu não vou conseguir ser bonzinho nessa. Não é assim que vai, né? Vede, flor das maravilhas, como esta alma pede e roga, mandai-me as vossas pastilhas, pílulas ou qualquer droga. É homeopatia, né? Esse é o número 9. Número 10. Vamos fazer mais uma aqui, né? De novo a musa, ó. Depois de. Porque ele atravessou aqui 10 de janeiro, né? Atravessou fim de ano, tá vendo? 10 de janeiro aqui era 21 de dezembro, as festas de Natal, aí pulou, né? Devia ficar se coçando todo o Machado, né? De 21 até 10, dá o quê? 20 dias, né? É. Longas férias, tá vendo? Nossa, eu fiquei 20 dias sem publicar nada. Deixa eu ir lá escrever um monte. Devia estar com a cabeça cheia de ideias. Depois de férias tão longas, tão docemente cumpridas, ó musa, minhas candongas, voltemos às nossas lidas. Assim faz a pátria as musas. O Freud chama isso de limpeza de chaminé. É mole? Tem muita fumaça na cabeça, assim, tem que ter uma chaminézinha, um chifrinho, né? E sai a fumacinha. Aí tem que limpar lá para poder desentupir a chaminé e os pensamentos saírem. O chaminé antigo era um negócio que tinha no cima do fogão, só que dava fuligem por dentro, e essa fuligem tinha que, de vez em quando, meu pai subia no telhado e ia lá limpar a chaminé para a mamãe. Tirava toda aquela fuligem, né, e a fumaça voltava para dentro de casa, senão, né? E quando a fumaça volta para dentro de casa, fica os pensamentos na cabeça. Aí o Freud usa essa metáfora de limpeza de chaminé. Então, ele tinha a cabeça cheia de pensamento que tinha que botar para fora aqui, né? Assim faz a pátria às vezes, e é certo que não estoura, ó. Descansa um mês ou 2 meses, o nosso CB de Moura. E a pátria, meio enfadada, daquelas extensas férias, volta mais fortificada aos combates e às pilhérias. E está associando as férias com, ele vai falar aqui, né, das férias políticas também, né? Ninguém faz nada nesse período, né? Não tem tramóia, não deve ter sexo, as prostitutas não devem ganhar dinheiro, tudo aquele monte de coisa que rolava, ninguém está lá em Brasília, né, por exemplo. Eia, pois, minha gorducha. Agora a musa dele é uma gorducha, a poesia, né? Tá gorda, né? Vem cá, minha gordinha, vê que recomeça a aurora. Puxa daqui, puxa, puxa, vamos trabalhar lá fora. Vem cá, vem, amorzinho. E antes de tudo, inclinando o gesto a todos os lados, vai a todos desejando plácidos dias folgados. Desejarás uma boa vereança aos cariocas, que se não esgote à toa em longas brigas e mocas. Que eleja pacatamente, sem atos tumultuários, o seu vice-presidente e os tantos comissários.
Pouco calor, pouca chuva, nenhuma peste que assole, algum vinho feito de uva e menos gente que amole. Grandes bailes mascarados e passeatas nas ruas, câmaras de deputados sem as discussões tão cruas. Boatos sobre boatos, de modo que quem passeie por esses bondes ingratos tenha coisa que recreie. Porque a fofoca rodava, né? Ele põe lá várias situações em que estão comentando dentro do bonde. Sabia quem é o presidente? Quem? Ah, não te falo. Boatos sobre boatos, dentro dos bondes ingratos. E mais que tudo, meu anjo agora, minha gorducha agora vira meu anjo. Isso mais que tudo, meu anjo meu do meu sacrário, desejo um bonito arranjo ao meu estafado erário. Não sei se leste a mensagem de Cleveland, um documento da americana homenagem lá para o seu parlamento. Pois conta-se aí, por esta, luz do céu minha alma jura, que não é peta funesta, não é mentira, né? Aqui essa frase foi para o livro, Petalogia. Mas pura verdade, pura. Veio de Cleveland uma verdade, não era mentira. Conta-se que a renda é tanta que urge cortar-lhe os babados. Veio uma verba, né? Uma grana, que é demasiada manta para tão vastos estados, é muita grana, né? Quanto é que conseguiram para o Covid? Uma verba de milionária. Que se vão nessa carreira, pagam aqueles senhores, em breve a dívida inteira, e ficarão sem credores. Depois vem maior excesso de renda, e será tamanho que não haverá processo de o dar a melhor tamanho. Porque ou fica no tesouro, inútil, mudo e parado, ou sai em carradas de ouro para os delírios do Estado. Ora bem, esses fenômenos, dados como desastrosos, terríveis paralipômenos de grandes livros lustrosos. Há de pedi-los, amiga, agora a musa que era gorducha vira amiga, né? Há de pedi-los, amiga. Ele pede a linguagem, né? Tá? Ele pede a linguagem, porque é através da linguagem que tudo se passa, né? O recado que ele dá é a própria linguagem. Como se a linguagem fosse um personagem, né? Linguagem, faça isso, faça aquilo. A musa, para ele, sempre será a linguagem, né? Que alguém usará para fazer o que ele sugere. Há de pedi-los, amiga, mas pedi-los de maneira que uma segunda barriga coma sem dor da primeira. É decir, que aquela caixa que ronca de tanta altura, se quiser ficar baixa, tem receita mais segura. Qual é? Pegue em si, tire metade, e verá como lhe pego. Pego-lhe com ansiedade de cego. Pega a caixa, né? E digo ao tesouro, nosso amigo, aqui tens dinheiro. Precisas deles? Aqui posso dá-lo às tuas mãos inteiro. Os ladrões do orçamento, né? Vê tu que singular obra, a deste mundo peralta, geme um pelo que lhe sobra e outro pelo que lhe falta. Demais, né? Um sofre pelo que sobra, o outro sofre, um geme, né, pelo que sobra e o outro também geme pelo que falta. Que bom! Ai, perdi tudo. Vê tu, singular obra, deste mundo peralta. Vou parar por aqui, número 10. Se alguém quiser, agora começou janeiro de 87, né? Estávamos em novembro de 86. Eu acho que ninguém lê essas crônicas como nós estamos lendo aqui com a assessoria dos colaboradores, né? Que estão comentando muito pouco, né? Devia reprovar todo mundo. Vou parar de dar esses nossos encontros se não tiver uma gordinha, pois passou um período sem escrever. Bem gordinha, né? Toda assim, ela vem toda rebolando, gordinha. Deve ser bom, né? Quando a musa vem rebolando, gordinha, ele chega assim, todo. Deixa eu pegar e escrever agora que eu tô aqui, todo excitado, né? E é satisfação erótica também, né? Algumas muito surreais para a gente ter algum tipo de interpretação, como é que diz? Focada, né? Trazer para o mundo real. O plano real é muito. Tem que estar inspirado, né? Tem que estar inspirado, né? As mulheres são ótimas de inspiração para isso, né? Porque o território, né?
A musa, o território é feminino, a linguagem, né? O território da linguagem é da mulher, né? Aquelas falas assim fora, né, que tira a responsabilidade completamente. Você vai fazer sexo com o mendigo e falar, eu não sei, eu devia estar psicótica, não entendi por que eu fiz aquilo. Essas coisas. É lindo você falar isso, né? Uma pessoa responsável, você não pode... Um gerente de banco, um homem, a mulher tem licença, né, poética, ela pode falar essas coisas. Ai, menina, esqueci. Pronto. Ninguém cobra nada da mulher, né? São tratadas como crianças, né? A autorização é inimputável, é quase inimputável. Porque inimputável é o que tem carteirinha de doido, ele não tem nem cidadania, não tem conta bancária, não pode dirigir carro. Inimputável é o ser que não pode ser condenado nada juridicamente. É o tutor dele, né? Que vai ser julgado. Por que você deixou o rapaz dirigir o carro? Como é que você deu dinheiro na mão desse homem? Então, Ainda foi inimputável. escrito: o marido não lhe afagava, mas o mendigo já lhe agradava. É. Então, o inimputável é aquele que não pode ser imputado nenhuma responsabilidade. E parece que, em muitos casos, a mulher fica nessa posição de inimputável, né? Absolutamente incapaz, é isso aí. Como é que fica, Ricardo? Você que é do judiciário, do direito, né, trabalha com isso, como é que fica a mulher nessa condição de inimputável, né? De juridicamente, quase que podendo sempre escapar, né? Somente a mulher fala e faz o que quer? Não, né? Não é somente. A gente põe assim, numa situação, né? Que a gente vê, né? Bota um homem urinando na cara de um admirador para você ver. Tem que ser tutelada, né? Isso aí. O marido vai lá responder por ela, né? Aqui na Praia do Canto, vou falar uma bem legal. Uma senhora foi pega, foi vista na rede de WhatsApp de lojas, viu por câmera uma senhora que levou uma bolsa, né? Distraidamente, a loja e tal levou uma bolsa. Então, observado assim a fisionomia. Aí ela estava numa loja vizinha. Enquanto ela estava ali, uma vendedora foi conversar para distrair. Enquanto isso, uma outra foi na loja vizinha chamar a proprietária, dizendo: olha, aquela que levou a bolsa está ali na nossa loja. Aí foram lá. A senhora pegou uma bolsa lá na minha loja. Passou nas câmeras de vídeo aqui da praia, da cidade, do bairro. Eu, bolsa? Que ofensa aí. Aí, enquanto estava conversando, a delegacia, por sorte, é do lado. Buscaram o delegado. O delegado tinha tudo na mão, né? Minha senhora, eu sou o delegado. A senhora aqui não tem como. Ela vai para o camburão amarrada, hein? Ai, eu peguei aquela bolsa porque meu filho morreu no Covid. Minha senhora, pode contar outra, porque já essa é a centésima que fala que o filho morreu no Covid e vem roubar bolsa, roubar relógio. Aí ela inventou outra, falou assim, é porque violência sexual lá com meu marido, violência doméstica. O delegado, de vez de falar assim, isso, a senhora procura a delegacia da mulher, porque não é motivo para roubar a bolsa, isso também. Ele, em vez de fazer isso, intimou o marido. Então, precisa ter o tutor, como disse aqui o Ricardo, né? É um tutor, assim, que protege a imagem. Precisa ser tutelado. Aí ela destruiu o casamento dela, porque o marido foi avisado, a mulher consegue desvios de justificativas implausíveis, mas que são aceitas, né? O delegado não podia ter aceito. A senhora tem uma queixa contra seu marido, então a senhora procura a delegacia da mulher e abre um processo contra ele lá. Agora, aqui me dizer na minha frente que por causa dele a senhora está roubando bolsa, não te isenta da responsabilidade. Você não é essa pessoa que pode falar isso. Tá? Nesse sentido que nós estamos falando, a gente não quer assim acusar a mulher em geral, não é uma ou outra que é pilantra, né? A mulher em geral tem, não é essa aí, né? Mas assim, é o que diz aqui no texto, que a gente está estudando no Machado, é como que a linguagem tem na mulher esses desvios, né? Que a Juliana escreveu aqui, ela tem
é circunstancialmente tutelada pelo pai, pelo marido, que recebe do pai, ou, na última instância, do Estado, por Maria da Penha, etc. É isso aí. Então, ela tem um desvio de linguagem. Por isso que o Machado diz, é preciso estudar, aprender na escola feminina. Ele põe no texto dele lá, né? É preciso estudar o código feminino. Hoje, né? Tenho 3 filhos homens, né? A gente orienta muito os meninos a aprender com as mulheres a linguagem. Para saber fazer o jogo, que o Machado ensina isso, né? A gente conseguir permanecer no terreno da linguagem, que aí você não tem violência doméstica, não tem facada, não tem tiro, não tem nada, você fica no bate. Desde protocolo ele fez isso, não foi? Caminho da porta, o protocolo ele vem mostrando, desencanto, assim, você tem que ficar no plano do debate. É muito difícil, né? Mas seria isso. Então, as crônicas são lindas para mostrar como que ele vai driblando a realidade usando a musa, né? Alguém quer comentar alguma coisa? 10 horas em ponto. Aqui vou dar por encerrado, agradecer quem teve paciência, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Roberto. Boa noite. Tem estado muito quieto ultimamente. Tá? Boa noite, Maria. Juliana, obrigado. Obrigado, Elisângela. Joelma, Boa né? noite. Valeu, Rodrigo. Joelma ficou até o fim. Muito complicado o texto. Há pessoas que abusam da condição humana. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela. Vou desligar.